É uma semana em que a prefeitura conseguiu emplacar uma notícia positiva após uma crise sem precedentes para um início de gestão. Vamos recapitular aqui a partir das chuvas que houve em Natal ao longo da semana e que nós tínhamos a notícia de que o prefeito estava em Brasília para cuidar de assuntos administrativos e depois tinha voado para São Paulo para cuidar de assuntos pessoais. Nesse meio tempo, o prefeito de Natal é apanhado em uma agenda privada num show. Se ele tinha uma agenda pessoal, que tinha a ver com questões pessoais de saúde em São Paulo, escolhe ir para um evento privado com a cidade sob chuva, eu equiparo isso a beber e dirigir. Assumir o risco do que isso poderia significar. Por quê? Porque hoje, eu vou citar o nosso velho Sigmund Baldi, nesse tempo de realidade, de verdade líquida, a percepção é mais importante do que qualquer coisa. Então, enquanto a cidade estava em uma crise com relação às chuvas, o prefeito tinha uma agenda em Brasília, uma agenda pessoal em São Paulo, mas assumiu o risco de ir a uma festa, arrastou para ele próprio uma crise que era totalmente desnecessária e que notícias como essa perderam totalmente a relevância, porque ficamos, ontem mesmo aqui eu comentei, a sensação que tenho é que a cidade estava sem comando e aí amanhecemos com uma crise de imagem de gestão por causa de uma ação que tem que ser os tempos de hoje, gente. Esse roteiro é conhecido. Eduardo Leite passou por isso. O Rio Grande do Sul, debaixo de enchentes, Eduardo Leite foi pro show de Ivete Sangalo em São Paulo, postando com foto com o namorado. Não dá, nos tempos de rede social, o engajamento que o público tem com política não permite mais que algumas coisas sejam feitas, porque a percepção pública hoje ela é mais importante. Por isso que o termo do momento é narrativa. Não vai adiantar contar que estava em Brasília em busca de recursos, não vai adiantar contar que tinha uma agenda pessoal em São Paulo, se há o registro de uma festa com a participação do prefeito. Isso tudo contribuiu para que ações como essa fossem totalmente eclipsadas, além de outros elementos como a engorda de Ponta Negra, com falas do Tiago Mesquita, como nós trouxemos aqui, que ainda demandam não explicação, mas resolutividade. É interessante que eu vou buscar aqui 2 juntos por mês para tentar entender o comportamento de Paulinho Freire nesses primeiros 30 dias de gestão dele. Eu me lembro que da campanha, começou a campanha, Carlos Eduardo ali liderando, e Paulinho Freire morto dentro das calças, morto. Paulinho não ia para a comunidade, Paulinho não ia para canto nenhum, morto. E aí teve um vídeo que foi a turma Carlos Eduardo que fez, que colocou Paulinho como um pamonha, que era preguiçoso, que era abobalhado. E depois desse vídeo, Paulinho, os brios de Paulinho mudaram completamente na campanha. Eu trago outro exemplo do dia da nossa sabatina aqui. Nos primeiros minutos, Paulinho, a sensação que eu tinha é que Paulinho estava dormindo, que ele não conseguia nem concatenar direito as ideias. E da metade, meio antes da metade, depois de uns 5, 6 minutos, ele acordou e aí depois ele dominou completamente as perguntas, respondendo de forma clara e objetiva. Eu espero que esse episódio que houve essa semana sirva também como um chacoalho em Paulinho Freire. Do jeito que aquele vídeo que botou ele como um bobo, ou do jeito que ele começou aqui a entrevista meio que dormindo, eu espero que sirva. Ele agora é um homem que é visado pelo menos por 44% da população do Natal é contra ele. E os outros 55, 56 que apoiam ele querem dele uma solução. Ele foi eleito para dar solução. E aí ele errou no mercado ao ter deixado fechado. O fechamento foi péssimo para ele, trouxe uma crise. E aí, o que teria evitado? Se o secretário de PPP estivesse trabalhando, em vez de estar de canto em canto, dando entrevista, sem ter o que dizer,
não tivesse deixado fechar o mercado. A outra coisa é essa questão de Ponta Negra. Aí ele pegou uma coisa que estava andando, a obra foi tida como concluída e a obra não está concluída. Não adianta o secretário ou ninguém da prefeitura dizer assim: ai, é porque a água vem, o asfalto mistura, a cor é escura, mas não é fezes. Meu amigo, é percepção, né? Aquele negócio que Darcy falou. Quando parar de alagar, para tudo isso. Não adianta. E quer ver uma coisa? Estava o caos, mas quando as máquinas foram para lá, a população viu que a prefeitura estava trabalhando para resolver o problema. Então, a prefeitura trabalhando para resolver o problema, trabalha. Outra coisa, que aí, dentro desse acordado de Paulinho, é ele começar ele mostrar a cara. Ele é que foi eleito. É nele que a maioria da população do Natal confiou para assumir a prefeitura. É dele que boa parte da população do Rio Grande do Norte espera que ele junte a direita para que a direita possa dar um jeito no Estado que está completamente perdido. O PT, os adversários dele não são amadores, são profissionais nessa arte. Governadora Fato, Fernando Mineiro, Natália Bonavide, se eles são ruins, administrativamente ruins, na prestação de serviço, fracos nisso, em relação à criação de discurso e liderar a militância, eles são bons. Então, assim, Paulinho Freire, ele tem que acordar, ele tem que chamar a responsabilidade para si, e assim, ele tem que saber o seguinte, que do jeito que os aplausos vão para ele, em caso de acerto, em caso de erro é ele a culpa. Então, assim, a questão do show em São Paulo pegou mal, por quê? Porque a cidade estava passando por uma dificuldade grande. Nós tivemos um episódio semelhante. Álvaro Dias estava com a família em Gramado, quando teve uma chuva gigante. No mesmo dia, ele pegou um avião e chegou em Natal, deixou a família lá. Tá entendendo? Então, assim, o que Paulinho precisa é dizer assim, chamar para ele a responsabilidade do que está ocorrendo. Como eu comentei aqui que a agenda do governo Lula foi uma agenda extremamente corrosiva essa semana, a agenda do prefeito Paulinho Freire foi de uma infelicidade atroz. Total. Porque, vamos lá, vamos começar pela engorda. Algumas pessoas atribuem a chuva, mas não tem nada com relação à chuva. Tecnicamente, a engorda ainda não tá finalizada, né? Todo mundo sabe disso. E aí o secretário ficou enrolando com tecnicidades, mas a gente sabe que a engorda não está concluída. A engorda tem que passar por um processo de drenagem. Outra coisa também foi a questão do mercado? Do mercado, da Ridinha. Que é como você disse, essa decisão que eles tomaram agora, que esse conselho tomou agora, era para ter tomado lá atrás. Era para 15 dias, não era para o mercado estar fechado. Aqui, eu fiz a pergunta, não, vamos fechar. Não era para o mercado estar fechado. E outra coisa foi, como o Dinardi falou, se Paulinho foi para Brasília para resolver, para buscar verba, e depois foi para São Paulo com agenda pessoal, caiu muito mal a cidade cheia d'água e ele no show do Raça Negra. Então ele correu o risco. Então, assim, basicamente é o seguinte, chegou a hora de Paulinho levantar da cadeira, sair do gabinete, ir para as ruas e mostrar a cara. Porque, como o Gustavo falou, tem aí 55, 56% da população que hipotecou nele a sua confiança, o voto. Então, chegou a hora de Paulinho trabalhar, mostrar a cara.